Okay, ladies and gentlemen, can we go? Yes. Nelson, a produção. Vai ser programa em inglês? Podemos começar. Dan Stulbach. Dan Stulbach. Cara, você podia fazer uns presenting for us. Here, ladies and gentlemen, here with us, Paulo Antunes, the most charming guy on TV. Oh, yes, thank you. Oh, he understands everything about basketball, baseball, football. He's charming. He's beautiful. He's handsome. Oh, yes. He's the man you want to marry. Yes. Yes? Yes. Yes? Paulo Antunes, seja bem-vindo ao Square Table. Oh, thank you so Square much. table. Square It's in table. English, right? It's in English. Square Table Portuguese, fica English. bom, cara. Ô, Paulo, Tudo seja bem. bem-vindo, Obrigado cara. pelo convite. Pô, a gente que agradece, até sabendo que você é um investidor, você é um cara que adora o assunto, que brinca, se diverte. Bom, primeiro, para localizar o nosso ouvinte, o Paulo Antunes atualmente está na ESPN, certo? Yes. E o que mais está rolando na tua vida, cara? Você tá morando nos Estados Unidos, né? Dá uma localizada, por favor. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês também. Eu estou morando aqui em Miami desde novembro de 2020. Como a gente está trabalhando remotamente, né? Porque antes, obviamente, a gente tinha que ir para o estúdio fazer tudo lá na ESPN, né? Mas como a gente está trabalhando remotamente, eu tive essa chance de trabalhar aqui dos Estados Unidos, né? Minha família mora em Sarasota, fica umas 3 horas aqui de Miami, e eu tenho que pegar minha cidadania, para te falar a verdade, viu, Dan Stulbach? Porque eu tenho green card desde 84, e eu não posso ficar muito tempo no Brasil se eu perco meu green card. Então eu falei assim, deixa eu ir para os Estados Unidos, pegar minha cidadania, morar um pouquinho lá, perto da família, e é isso. E o trabalho é sensacional você poder fazer tudo de casa, né? Quer dizer, por exemplo, o Super Bowl eu fiz aqui com meus shorts aqui de basquete e o meu blazer, né? O meu blazer bonitinho, né? Todo mundo, olha que chique, né? É um shortinho de basquete. Então aí acaba a transmissão, você vai dormir, é muito conveniente poder fazer aqui o Super Bowl da sala da sua casa, mas é óbvio que é muito empolgante também fazer as transmissões em loco, né? E eu tive essa chance agora nas finais da NBA com os Bucks e o Phoenix Suns, né? Muitas viagens. E foi bem legal. Além da ESPN, eu também faço conteúdo para Oddshark, né? Em inglês e em português. Então, tem algumas coisas acontecendo aí na minha vida. Eu estou lançando um curso em breve, um curso de futebol americano. Olha aí. Legal, pô. Exato, que eu desenvolvi, estou 1 ano editando o negócio. Então, é um processo e o pessoal vai poder adquirir o curso a partir de setembro. Então, vários projetos aí acontecendo. Pô, genial, Caio, tá vendo? É espetacular, preciso aprender um pouco. Eu adoro futebol americano, adoro, mas aquelas regras, cara, impossível. Só tem que fazer. Se você fizer o curso, você vai entender tudo. Eu vou fazer. Aí que tá, todo mundo acha que é muito complexo e tem suas complexidades. Mas aí tem um básico que, se você entender, você vai conseguir apreciar o jogo. Então, o que eu vejo, cara, é que tem muita gente que quer se interessar, que vê que tem um marketing fantástico em volta do negócio, que tem muito interesse, mas simplesmente não consegue entender. Então, é uma frustração. Sim. Então, é por isso que eu decidi fazer esse curso, entendeu? Então, eu acho que vai atender o cara completamente sem experiência, o cara com um pouquinho de experiência e o cara experiente. Eu acho que tem tudo nesse curso para a galera realmente curtir o futebol americano e aprender. Quando ele sair, o curso vai estar onde? Já aproveito e dá o serviço. Vai estar na Hotmart. A Hotmart. É uma plataforma para conteúdo. A gente vai colocar na Hotmart e eu vou divulgar tudo. Já estou começando a divulgar um pouquinho aí nas minhas redes sociais e tudo mais. E a temporada começa aí daqui já 1 mês e meio, né? Pré-temporada já em agosto. Miami Dolphins esse ano tem chance? Miami Dolphins. Aí que tá, né? Eu sou Miami Dolphins também, eu sou Miami Dolphins. Pô, vou pra Miami. Porque meu pai tinha apartamento em Miami na década de 90. Pô, fui pra Miami a minha vida inteira, adoro Miami. Pô, sou Miami Dolphins, apesar de ser verde. Mas é difícil pra torcer pra aquele time, hein? Pelo amor de Deus. Não, é horrível. Assim, é um pesadelo, né? Torcer pro Miami Dolphins, né? Tipo, é o meu time, né? Mas às vezes eu não sei se eu odeio o time ou se eu amo o time. Eles me irritam profundamente, né? Porque às vezes, esse é o ano que Miami vai bem. Aí eles vão lá, espalham a farofa para todos os cantos, aí me irrita profundamente, né? Porque eu também trabalho com isso, né? Porra, então, não dá pra desligar, né, meu?
É horrível, e aí eu tenho que comentar os jogos também, né? Aí eles perdem por 40-0. E aí eu falo, pode perder por 30-20 só. Por que tem que ser 40-0 no jogo que eu vou comentar? Parece que é de propósito, né? E você vai criando um certo ódio, mas eu acho que Miami jogou bem no ano passado e eu acho que vai evoluir. Eu gosto do treinador e eu gosto do quarterback também. Quarterback novo, muito bom, né, o garoto? Fala, Teco. Eu gosto dele. Ah, demais. Prazer falar com você de novo, Paulo Antunes, o deus do esporte americano, né? O cara, estávamos aqui elogiando você. Come on, what a man. Não, o Paulo é de Deus. longe o melhor comentarista de qualquer esporte, assim. E acho que a gente estava falando aqui antes, Obrigado. Paulo, da importância que você e o Everaldo, você e outros narradores ali, a popularização do futebol americano no Brasil nos últimos 15 anos é impressionante, né? Saiu de uma coisa que ninguém sabe o que era para as pessoas fazerem planos ali para ver o Super Bowl junto, né? Vamos começar pelo começo ali, você nos Estados Unidos, a terra dos esportes, talvez seja por isso que você goste tanto de esportes, mas também é uma terra, né, Caio, onde metade dos americanos investe em ações, né? Esse assunto já existia para você, esse mundo dos investimentos? Você já via Bloomberg, já via aqueles stickerzinhos embaixo quando era moleque? Esse assunto já estava quente na sua casa ali com 15, 16, 18 anos? Quando começou? Estava quente na minha casa, acho que desde uns 10, 12 anos de idade. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe investiam aqui nos Estados Unidos. Então, eu escutava, a Amgen subiu hoje, a Amgen, Qualcomm, nossa, Qualcomm, vamos fazer um boné para você, pai, Qualcomm, né? Porque teve um período aí da Qualcomm, né? Eu acho que vocês sabem disso, acho que há uns 20 anos, que ela não parava de subir, né? E meu pai se recusava a vender, não, parece eu com a Magazine Luiza, né? Não, vai continuar. Tem um estádio em San Diego, Qualcomm Stadium. Exatamente. Né? Então, a gente já escutava, já sentia, já via que aquilo era uma coisa que poderia render frutos, né? Então, com isso, a gente foi começando a prestar atenção. Eu lembro que eu ganhei um presente de aniversário, eu falei assim, cara, eu quero ações da Global Star. A Global Star quebrou, tá? A Global Star quebrou. Eu perdi todo o meu dinheiro, né? Mas comprei algumas açõezinhas assim, e aí eu lembro, minha mãe me deu um presente, um outro presente também quando eu me formei, para eu poder investir um pouquinho no mercado. Fui lá, perdi 70%. Então, porque eu já arriscava, né? Já colocava, não pesquisava tanto as ações. E aí eu fui molhando os pés e fui pegando um gostinho pelo negócio. Mas era um assunto recorrente ali na galera, Paulo, assim, porque aqui no Brasil ninguém fala, né, cara? Não. Começando, né? Não, quando você tem 20 anos, assim, ninguém falava, assim, mas ali talvez seja mais... Não era, cara. Não, quando eu era mais novo, não. Era realmente dentro da nossa família. Tá. E aí o que acontece? No Brasil eu nunca tinha investido, mas aí eu investi numa empresa aí de sorvetes, que foi um erro aí na minha vida, mas aí quando eu consegui sair, eu vendi, peguei um dinheirinho que sobrou e fui direto pro mercado. Isso daí faz uns 5 anos, quando o mercado tava bem ruim, cara. Eu lembro que a Vale tava 12, Petro tava 4, depois foi para 8, Magalu tava 26, antes de todos os splits, né? Foram 3 splits, vezes 8, vezes 8, vezes 4. E aí, cara, eu entrei e comecei a investir nessas empresas, entendeu? E acabou dando certo. Então, para mim, o mais importante é ter estômago. Eu sou meio kamikaze, mas eu tenho estômago. Deixa eu te perguntar da Magazine Luiza. Você comprou lá atrás, então? Comprou por aí nessa época? Comprou e segurou? O pessoal tá achando que eu tenho 100 milhões de reais aqui. Calma, gente. Não é bem assim. Eu comecei a comprar quando estava 176 antes de todos os splits. Mas eu comprava, subia um pouco, vendia, aí vinha Brexit e eu entrava em pânico. Sim. Porque eu estava começando a conhecer o mercado, aí vendia, aí voltava. E aí teve um split que ela foi de 87 para 51 ou para 50, entrei em pânico também. Aí quando ela começou a voltar, eu voltei nela. Então, assim, em certo momento ela foi 75% da minha carteira. Então, a Magazine Luiza é responsável por uma mudança boa em patrimônio na minha vida, sem dúvida, mas eu não segurei, assim, comprei 1.000 ações a 35 lá atrás e hoje tenho 256 mil ações, né? Não foi assim, mas, cara, foi importante, sim,
no meu crescimento, Legal. sem dúvida. Bom, bacana. Boa. Você é um cara que, você falou, por que você escolheu o Magazine Luiza? Porque você estudava um monte de ações e escolheu essa e ficou... Você é um cara que estuda poucas ações e é fiel a elas? Ou é assim que funciona? Ou você vai aumentando o leque ao longo do tempo? Eu acho que é uma combinação de Deus, anjo da guarda, né? Vai me falando assim, né? Ô, Paulo, né? Eu acho que, posso falar, eu sinto, pessoal, que para você ser um bom investidor, é óbvio que você tem que pesquisar, mas você tem que ter um feeling também do negócio. Acho que você tem que ter um feeling, você tem que escutar várias opiniões. Eu escuto, né, daqui, de lá. E, embora a XP sempre fala para mim, tá caro o Magazine Luiza, tá caro, e eu nunca vendi, não vendia. Graças a Deus. Mas eu lembro que eu li uma notícia muito positiva quando ela estava 28, antes de todos os splits e tudo mais, de um semestre de diferença, que era uma empresa que estava reestruturando, que tinha um possível futuro brilhante pela frente. Uhum. E aí já abriu a 32 no dia seguinte. Eu falei assim, putz, perdi o barco. Perdi. Já foi. Perdi o barco, aí eu só vi o negócio subir. Eu falei assim, cara, eu vou entrar e vou deixar um tempinho. Então... não foram pesquisas assim aprofundadas, loucas, mas foram alguns artigos, entendeu? Então eu não me considero um expert, né? Eu vejo... eu vejo lá o balance sheet, eu não sei se foi top ou se não foi, a expectativa do mercado, tem muitos fatores aí que vocês conhecem, que eu não conheço tão bem, mas eu acho que eu tive um feeling na hora certa e acabou dando certo. Mas você mudou, pelo que eu entendo, o teu comportamento como investidor nesse tempo, né? Você tá falando assim, eu vendia porque caía, fazia... O que é que você mudou, o que é que você aperfeiçoou, você aprendeu ao longo desse tempo? Para mim não existe day trade. Uhum. Para mim, day trade que entrava em pânico, né? Que eu comprava a Petro a 8, aí, nossa, dava 7,37. Hoje eu não olho, eu não vejo essas diferenças, entendeu? Às vezes o meu patrimônio cai 2% em um dia. Claro. E é o que é, cara, entendeu? E eu nem olho, aí sobe 3%, eu falo assim, pô, que legal. Mas o meu planejamento é a longo prazo. Então, hoje eu não... deixa eu colocar tudo na Cash 3. Não para de subir, hein? A próxima Magazine Luiza, hein? Será? Aqui então, todo dia, como o Felipe fala, cada enxadada é uma minhoca. Todo dia sobe 5%. Tá uma coisa realmente insana, né? Mas hoje não, cara. Hoje eu tento casar com as melhores empresas. Sim. E eu tento deixar. Eu dou um tempo, entendeu? Porque eu acho que day trade é muito arriscado. Então, hoje eu tô fora dessas emoções loucas, insanas. Eu deixo mais para longo prazo para até proteger o meu estômago e meu fígado. Tá? Que eu tô ficando mais velho, já fiz 43 anos. Ô, Paulo, mas você se interessou desde sempre por... Assim, o esporte americano, né, tá muito ligado com empresas, né? As empresas são donas dos estádios. Você consegue sacar ali que tem um setor bom. Assim, teve uma época que todos os estádios eram techs, depois muda um pouco o setor para outra coisa. Tudo surge aí nos Estados Unidos. Você presta atenção, sempre percebeu, se interessou, tenta imaginar o que vai ser a próxima onda. Eu tô investindo agora aqui em energia solar. Uhum. Eu acho que pode ser uma coisa boa, assim. E eu também tô Você comprou antes do Biden assumir ou depois? Não, comprei um pouquinho depois, cara. Então eu tô perdendo nesse momento, entendeu? Obrigado, viu? Longo prazo, Paulo, longo prazo. Agora, bateria eu tô ganhando uma graninha aí com Piedmont Lithium. Vocês conhecem essa ação, Piedmont Lithium? Tá subindo bastante aqui. Pô, eu apostei em uma e errei, naquela Kies, que ela só caiu porque eu acho que teve um problema. Então era bateria. Tá, então. Plug eu tô perdendo, mas é uma que eu acho que para longo prazo dá certo. Mas, Teco, assim, antigamente, eu não prestava tanta atenção nessas coisas, entendeu? Uhum. Eu ficava frustrado porque o nome do estádio dos Dolphins ficava mudando para Pro Player Park, para cerveja Land Shark Stadium, para não sei o que estádio, agora é Hard Rock Stadium. Então a gente vê que tem, obviamente, que é uma coisa muito lucrativa, né? Esporte é uma coisa insana, como dar dinheiro. Todas as arenas sempre lotadas e tudo mais. Mas, sinceramente, quando eu era mais novo, eu não prestava muita atenção nesse tipo de coisa. Mas hoje eu tento, sim, pensar em alguma coisa que lá para frente, que o mundo vai mudar, que vai evoluir, e eu tento
antecipar essa movimentação. É por isso que eu estou investindo uma parte da carteira aqui nos Estados Unidos em energia solar. Eu também queria ir para robotics um pouquinho. AI, Artificial Intelligence, sim. inteligência artificial. Então. Sabe uma história folclórica de um amigo nosso no Rio Branco? A gente tinha um amigo nosso que é veterinário no Rio Branco, e eu morei em San Diego, né? E o estádio de San Diego era o Qualcomm Stadium. E aí eles tiveram uma briga e o time de beisebol mudou um estádio que inaugurou em 2005, que eu fui, que é o Petco Park. Quando eu entrei lá, eu falei, velho, como é que pode 2005, né? Não existia. Eu falei, cara, um pet shop tá fazendo um estádio, né? Petco do pet. Como é que pode esse negócio? Aí eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu acho que você devia montar um pet shop. Sim. Porque lá nos Estados Unidos, cara, pelo menos tem uma empresa que deu certo, né? Claro. Os caras fizeram um estádio, né? E hoje aqui no Brasil a gente tem a Pets, né? Que, tá... É do seu amigo? Não... Pô, essa era uma ótima. Não é do meu amigo, mas assim, eu tô dizendo que... é espetacular, né? É engraçado eu tenho que participação. Então, mas não que às vezes esses insights acontecem com coisas que você nem imagina, né? Aqui no Brasil, a gente tá sempre atrasado dos Estados Unidos. A gente pode falar da indústria da maconha, dessas coisas todas. Cara, quando você chega, você fala, cara, como é que pode uma empresa de pet fazer um estádio, cara? E aí, o que a gente viu 10 anos depois é a Pets dominando o mundo. Mas isso me lembra uma frase, não sei se é do João Braga, que é o que você vê nos Estados Unidos hoje acontece no Brasil amanhã, né? Ou o que você viu ontem nos Estados Unidos acontece hoje no Brasil, pelo menos em termos de investimento. É assim, Paulo? Putz, cara, eu acho que é porque o mercado aqui é tão mais evoluído que no Brasil, né? E eu acho que o Brasil, eu acho que a tecnologia aqui também, né, Dan, é tão mais evoluída e parece que tudo acontece aqui primeiro e depois a tecnologia vai para o resto do mundo, especialmente no mercado emergente, que acaba naturalmente sendo isso mesmo. Entendeu? É o que eu sinto. Hoje em dia, por exemplo, só porque você falou isso, você investe tudo em ação ou você faz renda fixa, faz tudo em ação, tudo em ação. E é uma coisa interessante também, você falando ainda da pergunta que você acabou de fazer para mim aqui, o e-commerce, por exemplo. Sim. A gente vê a Amazon aqui, o desenvolvimento do e-commerce nos Estados Unidos, que está muito à frente do Brasil. Mas a gente viu já pequenos passos durante a pandemia. Passos, na verdade, não foram pequenos, foram passos muito importantes para Via Varejo, Magazine Luiza, etc., né? Então, assim, é um motivo que eu acredito tanto na Magalu. Primeiro que eu acho que é uma empresa muito, muito bem gerida, uma empresa que sempre está fazendo aquisições, e eu consigo ver o e-commerce se desenvolvendo cada vez mais no Brasil. Então, todo mundo fala assim, a Magazine Luiza já subiu demais. Para mim, o e-commerce está começando ainda. E para mim, Magazine Luiza ainda está começando. Eu acho que ainda tem muita expansão pela frente. Então, assim, eu vejo como que o mercado se desenvolveu aqui, e é óbvio que o Brasil é diferente, mas eu consigo ver alguma coisa parecida no Brasil. Até porque o mundo inteiro tá caminhando para isso. Entendeu? Mas tem uma coisa nos Estados Unidos, hein, Caio, para te perguntar, por exemplo, lá a Amazon dominou. Era um monte e ficou a Amazon. Aqui, você acha que é um pouco... Será assim? Vai sobrar uma? Do e-commerce? Não tenho ideia. Não tenho ideia, mas é uma... tem Mercado Livre também. É incerteza, exatamente, da Magazine Luiza. Se ela pode ser a Amazon, porque tem Mercado Livre e tem a própria Amazon, né? Mas se você pensar que esse bolo ainda vai crescer bastante, né? Assim, pode ser que vários ganhem, né? Não necessariamente o que acontece nos Estados Unidos, apesar de ser, obviamente, uma referência forte. Vai acontecer exatamente aqui, até porque, puxa vida, aqui você tem outras dinâmicas que afetam as empresas. Mas eu tenho uma pergunta para o Paulo, que é o seguinte, o esporte americano, tanto profissional como universitário, tem muita aposta, né, Paulo? Esse é um negócio gigantesco, né? Que no Brasil tá começando, né? Tá dominando as camisas de time no mundo negócio inteiro. De São Paulo também. Gigantesco negócio de apostas. Você aposta em esporte, Paulo? Olha, eu aposto pouco. Eu prefiro apostar no mercado. Eu acho mais seguro. Mas eu te falo que eu já participei de alguns bolões pela Oddshark. Aí deixa eu explicar. A Oddshark, ela patrocinava a gente. Então, tinha um custo para a gente entrar num bolão nos Estados Unidos dos jogos da NFL. A gente escolhia 5 jogos para apostar toda semana, 17 semanas. E era $1.500 para entrar.
Tá. Então, o vencedor ganhava mais do que $1 milhão. Caraca. E eu entrei, e 3 anos atrás, eu tava acertando tudo, gente. Assim, eu me lembro dessa história, eu acho. Eu tava acertando, eu tava dando uma só, eu tava acertando, meu. Eu tava acertando e tinha que ganhar por 8 pontos, tava ganhando por 2, mas no último segundo tinha interceptação, o fumble retornado para touchdown e eu cobria o handicap, o spread, e eu ganhava. Né? E eu tava, assim, numa onda muito legal. Então, assim, chegou na semana 17, na última semana, e eu tava, acho que em 25º lugar. E os primeiros 50 ganhavam dinheiro, tá? Eu tava na Itália, era o ano novo, tá? Eu tava na Itália lá com a minha namorada na época, e também meu pai lá, enfim. Bom, aí eu fiz as minhas apostas. Eu falei assim, Deus, eu queria acertar 3 de 5. 3 de 5. Se eu acertar 3 de 5, eu sei que eu vou ganhar uma graninha. Bom, fui lá. E se eu tivesse errado os 5, eu ia sair dos top 50 e ia ser eliminado. Sim. Bom, tem 2 horários, né? Tem os jogos da 1 da tarde, jogo das 4 da tarde. E aí tem também o jogo da noite, né? Mas enfim. Aí eu apostei 3 no primeiro horário e acertei os 3. Eu falei, nossa senhora, eu vou ganhar um dinheirinho, cara. Eu tava numa onda muito positiva, né? E aí, nos jogos do segundo horário, eu errei os 2. Então, acabei acertando 3 de 5, cara. E aí eu sentei, aí eu falei, tá bom, agora eu vou ver quanto que... Porque eu não tava olhando, né, no dinheiro pro primeiro colocado, pro 10º colocado. Eu não tava olhando, porque ia ser uma distração muito grande para mim. Aí eu fui lá, cheguei em 17º lugar. Falei, Aí eu olhei lá, $30 mil. Falei, pô, que legal, né? $30 mil. Só que não tinha computado todo mundo. Então aí eu olhei no dia seguinte, estava lá 18º lugar. Aí eu falei assim, não, ok, porque 17º, 18º ganhava $30 mil. Mas tinha um empate do 18º para o 23º. Então caiu de 30 para 25, ok. Mas, pô, ganhei $25 mil nessa brincadeira contra apostadores profissionais. Para mim é o seguinte, eu assisto aos jogos, estou assistindo há muitos anos e é assim que eu aposto, com feeling, conhecendo os rosters das equipes. Sim. E aí eu vou lá e aposto. Mas tem muita gente que tem várias técnicas e tudo mais que eu não tenho. Eu não sou, né? No momento que eu tento fazer muita coisa mecânica, né? Eu tento ser robô com as coisas, aí eu começo a errar tudo, tá? Então vai lá, tem um feeling, você conhece os times, né? Você sabe quem tá machucado, quem não tá, você sabe que se o jogo vale alguma coisa ou não vale, vai lá e aposta. Não, teus caras têm algoritmos, tem empresas do tipo Empíricos, faz research de aposta, o pessoal assina newsletters. Não, eu lembro a galera no estádio comemorando, outro cara comemorando uma coisa, perguntava o que era. Não, que foi escanteio antes dos 30 e o torcedor de aposta, né? Que muda o jogo totalmente. E lá nos Estados Unidos tem aposta de coisas, você aposta quem ganha, por quanto ganha, em que quarto faz ponto. Você aposta qualquer coisa, quase. Então é uma loucura, né? Ô Pedro, então, Paulo, desculpa. Posso imaginar, porque eu ia falar do Pedro aqui. O Pedro falou que você foi ator e que a sua única cena que você fez como ator numa novela, você tava de máscara e não dá pra te ver. É verdade isso? Não, isso aí foi na Globo. Por isso que eu não gosto da Globo, tá? Porque por causa disso? Exato. Não, tô brincadeira. Eu fui um belo médico também. Vocês estão esquecendo, né? Na novela Cristal. Do SBT. Exatamente, né? É mesmo? Contracenando com o Pepita Rodrigues, né? Com a minha barba, né? Um jovem médico sério com barba. A medula do seu filho ainda está produzindo hemácias e talvez não tenhamos o diagnóstico inicial de leucemia. E sim uma deficiência da medula que pode ser estimulada. Por isso, é preciso darmos tempo. Né, alguma coisa assim, né? E aí termos paciência. Então, na Globo, eu fui lá Cobras e Lagartos, né? Eu cheguei um dia no Wolf Maia, que eu fazia um curso lá no Wolf Maia em São Paulo, né? E eu falei assim, Wolf, o que eu preciso fazer? Porque todo mundo tinha medo dele, né? Eu não tenho medo de ninguém. Eu chego lá e bati na porta dele, tava lá com outro diretor, falei assim, posso falar com você? É particular? Sim, é particular. Ok. Wolf, o que eu preciso fazer para participar de uma das suas novelas, meu? Entendeu? Porque eu tô aqui há 2 anos fazendo, o que eu preciso fazer? O cara, eu acho que ele gostou. Ele falou assim, você moraria no Rio? Eu falei assim, sim. De boa. Tá.
Então... É só isso? Você mora no Rio? Você moraria no Rio? Eu falei assim, pô, lógico que eu moraria no Rio, né? E aí ele falou assim, tá bom, a gente vai fazer um teste. E aí me ligaram, né, produtora de elenco lá, me ligou pra fazer um teste lá, boxeador, eu não tava nem treinando, boxeador, porra, eu fiz umas flexões antes, né, mas não sei se adiantou muito não, né, boxeador carioca ainda, falei, putz, aí vai se complicar a vida, né, mas aí eu fiz, ela achou que eu tinha um certo humor e me chamou pra outro papel, né, de um bandido que roubou um cofre encapuzado, eu não conseguia enxergar nada, e aí eu coloquei minha corrente para fora para poder falar para todo mundo que tá vendo essa corrente? É, corrente, sou eu, entendeu? Porque não dava para ver nada, né? Passa tudo que vocês têm aí, ô velha arada, minha única fala, peguei o cofre e saí de cena. Então, um ator muito famoso na Globo, né? Igual você, viu, Dan Stubach? Eu quero contracenar com você um dia, safadinho. Pô, você foi lá achando que ia ter um beijo técnico com a Ana Paula Arósio, hein? Nossa e aí... senhora, Você não tem maturidade, você não tem maturidade para um beijo técnico, Paulo Antunes? Não, desculpa, cara. Beijo técnico, fazer um beijo técnico com a Carolina Dickmann, eu vou levar um tapa na cara, mas eu falo desculpa, foi sem querer, né? Eu não sei fazer beijo técnico, eu sou amador aqui. E ela tava lá, ela e a... Eu esqueci o nome da... Eu sempre esqueço o nome da outra, da outra atriz, mas... Ela estava lá, antes da cena, eu estava conversando lá com o Henrique Castelli, muita gente fina. Sim. Daniel Oliveira estava lá também esperando fazer cena. E aí chegou a Carolina Dickmann, né? Olhou para mim e falou assim: quem é esse cara, né? Tipo, meio que me ignorou, mas eu olhei para ela e falei assim: nossa, essa mulher realmente é espetacular. Que mulher linda, meu Deus. Mora aí em Miami. Tá aqui em Miami? Mora aí em Miami. Dan Stubach que já foi par romântico com ela. Sim, fomos. Beijo do destino. E ali eu vou te falar uma coisa, não tinha nada de técnico ali não, viu, Paulo? Não tinha técnica ali não, cara. Ali era tiro, porrada e bomba ali, vamos viu? voltar para as ações. Dan Stubach é meu herói, cara. Eu lembro que ele fez, eu já falei sobre isso com ele, que ele fez uma novela muitos anos atrás. Eu tava morando em Santos, na época eu morei em Santos de 2002 a 2005. E aí ele fez uma novela que ele era vilão. Isso. E você contracenou com quem? Com aquela mulher também maravilhosa, aquela mulher. Helena Ranaldi. Exato, nossa, que mulher linda naquela época. Ainda muito bonita, lógico. Mas que ele teve alguma fala lá que ele virou meu herói, que não sei o que ela reclamou, e ele falou, né, que alguma coisa que tinha acontecido no passado, mas ele falou assim, passado! Tipo, isso daí já aconteceu, minha filha, passado! Eu falei, esse cara é bom ator, ele é engraçado, ele é divertido, ele é carismático, e aí eu comecei a acompanhar mais a carreira aí do Dan, que faz um trabalho fantástico. Aí você repetiu isso por umas 30 namoradas depois disso, aposto. Passado! Passado virou um negócio assim, tipo, corriqueiro, assim, né? Eu sempre falava, era uma brincadeira geral lá em casa. Passado! Por causa do Dan Stubach. Ele não lembra dessa cena, lógico, né? Mas, enfim. Ô, Paulo, vamos voltar para o esporte. Essa indústria do esporte não para de crescer, né? As pessoas ganhando cada vez mais salários, contratos milionários, astronômicos, preço do ingresso, as pessoas consumindo produtos. Faz sentido para você, aonde está nesse patamar de grana, de contrato, de publicidade, de preço de camisa, de ingresso? Você, jornalista que cobre isso, também está ganhando 10 vezes mais do que você ganhava no passado? Se faz sentido esse crescimento? É o mercado, né, velho? É o mercado. Né? Assim, a ESPN, Fox, CBS, todo mundo, NBC, acabou de fazer um novo contrato aí com a NFL. Uhum. Né? De mais de 20 bilhões. Assim, são cifras assim, astronômicas, né? O pessoal consome esporte aqui de uma forma que é simplesmente impressionante. Uhum. Ainda mais com o crescimento das apostas, né? O pessoal apostando cada vez mais. Isso vira receita para alguém? Para clube? As apostas? Não. Não, mas parece que a NFL, porque é teoricamente legal, né? Uhum. Você pode apostar em alguns estados, né? Nevada, também Atlantic City, lá em New Jersey, mas apostar é ilegal. Mas online betting todo mundo faz. Uhum. Não é regulado, né? No Brasil também é legal.
mas entrou pela internet, né? A internet entra, né? Exatamente. Isso. Mas eu acho que tem muito dinheiro, tem muita atenção dada a isso, tem muita audiência na televisão. Os estádios sempre estão lotados. E é por isso que a gente vê esses salários, né? Mas é uma coisa realmente impressionante, velho. O jeito que ele cresce ano a ano. Uhum. Ano a ano. Sabe, eu tô falando isso, Paulo, porque no beisebol, né, eu torço pro San Diego Padres, que é uma espécie de juventude do futebol brasileiro. É um time folclórico, né? Nunca foi 2 vezes para o World Series, nunca ganhou. Tá. Esse ano vai ganhar, esse é o ano que vem vai ganhar. Mas ele contratou um moleque lá, pegou um moleque que é o maior popstar do beisebol hoje, um dos, né? Talvez tem um outro lá melhor, que é o Tatis. Ele jogou uma temporada. Americano é o quê? Ele é latino? Ele é americano, o pai dele era latino, mas ele jogou uma temporada e ele é fora de série, mas tem 20 e poucos anos. Tá. O San Diego assinou um contrato com ele por 10 anos, pagando 350 milhões de dólares. 350 milhões de dólares. Cara, é um bi e meio. Um bi e meio. Para um moleque que jogou uma temporada. Falou, cara, como é que essa conta fecha? Vai fechar, mas você fala, como é que fecha isso? Quanto você tem que cobrar de ingresso? Quanto você tem que arrecadar de venda de camisa para pagar um bi e meio? Mas paga. Sim. Paga. Gira, né, Paulo? Não, o que acontece? Os times, eles ganham mais com televisão, né? Então aí o time valoriza o contrato que ele vai poder fazer com a emissora que vai transmitir os jogos. Também tem uma parcela de grana que entra de cada time da Major League Baseball, também dos acordos de televisão aí da Major League Baseball, além dos ingressos, venda de camisas e tudo mais. Então, assim, o time ganha de várias formas diferentes. Agora, San Diego é um mercado pequeno, né? E a gente já viu outros mercados pequenos contratando jogadores de grande porte, pagando muito e se dando mal, né? Por exemplo, Cincinnati Reds, né, pagou alguns anos atrás o Joey Votto, né, um baita salário, e Cincinnati simplesmente, para você pagar isso daí, você tem que ganhar, né? Porque se você perde, em algum momento você vai ter que cortar custo, né? Se os Yankees fazem essa contratação, Yankees, Dodgers, não tem problema nenhum, né? É um saco sem fundo lá, né? Quer dizer, se perderem dinheiro não tem problema, porque os Yankees têm o maior acordo de televisão, porque cada time tem o seu acordo, é diferente da NFL, que tem um acordo e aí a grana é distribuída toda para as 32 equipes, né? Por isso que Green Bay Packers, que joga no mercado que tem 100 mil pessoas, mesmo assim, sobrevive muito, muito bem, é um dos melhores times. Né? E tem uma folha salarial lá e pronto, que todo mundo... É a mesma folha para todo mundo. Na Major League Baseball também é a mesma folha para todo mundo, mas tem time que gasta 30 milhões de dólares, tem time que gasta 220 milhões de dólares. Porque o time de 30 milhões, ele simplesmente não tem dinheiro entrando para poder arcar com salários gigantescos. Então essa é a diferença do beisebol aí para o futebol americano. Mas realmente é muita grana e os Padres se anteciparam. Como você disse, é uma estrela, o Fernando Tatis. Então, na visão dos Padres, daqui 5 anos, esse jogador vai valer 42 milhões de dólares por ano e aí eles não vão conseguir segurar o jogador. Então vamos apostar agora no Tatis por 10 anos e segurar esse cara, porque os próximos 10 anos eu acho que serão fantásticos. Mas mostra o tamanho da indústria, então, né? Eu tenho uma pergunta eu quero fazer uma analogia de investimentos e o esporte americano. Pensando nas 3 ligas, Paulo, no futebol americano, beisebol e NBA. Se esses times fossem empresas de capital aberto, né? Porque é outro esquema, uma estrutura nos Estados Unidos, é o franchise system, né? Mas se eles fossem, qual ação você compraria de cada uma dessas ligas? Ou seja, qual time que você acha que é o time que, como ação, te atrairia mais? Nossa. Boa pergunta, hein? Essa é uma boa pergunta, cara. No beisebol, os Padres, você teria comprado a barato, né? Magalu a 10 para vender lá na frente com 3 splits, cara. Aí eu te falo, times como o Tampa Bay Rays, por exemplo. Sim. Tampa Bay é um time, por exemplo, que não tem muita grana entrando, mas que sempre faz as contratações certas e sempre ganha, né? É um time que é sempre muito competitivo. Então seria aquele famoso comprar uma empresa que tá barata, né? Tipo, descontada. Bem gerida, bem assim... Muito bem gerida. Com bons indicadores operacionais, né? E aí você tem, por exemplo, o New York Yankees. Que é uma blue chip, né?
Exato, que é uma É uma empresa estatal. muito, exatamente, muito saudável financeiramente, sempre vai ser. É. É o principal mercado, é tipo, talvez Petrobras, negócio assim, Uhum. New York Yankees, assim, uma empresa... Eu acho que sim, que seria uma empresa, não, uma empresa, aquela empresa cara que ainda vai ficar mais cara. Eu imagino comprar uma ação do Google, por exemplo, um negócio que ele é dominante no mercado dele, é o maior mercado, são super E sempre vai ser. competentes e sempre vai ser. O Yankees exatamente. o time tipo, mais vencedor, né, do profissional, do esporte profissional exatamente, americano. tipo Yankees, Amazon, Red Sox, Apple, que mais? Na NBA, os Lakers também, Microsoft, né? Acho que é isso. Legal. Acho que é isso. Ô, Paulo, você foi muito elogioso, Boa carinhoso pergunta. comigo. Você completou a resposta? Temos Os da Dolphins, NBA Cielo, também. né? Miami Dolphins, Cielo. O Dolphins, Cielo. Aí você vai short the stock. E na NBA, que daí... O Miami Dolphins, Irby. Escuta, você foi muito elogioso e carinhoso comigo, e eu queria devolver o carinho e elogio, quer dizer, também para não... Mas abrir um pouco a conversa. Eu acho que tem uma semelhança entre os nossos convidados, né, que passaram por aqui, pelo menos até agora, deles serem, entre aspas, donos de si mesmos. São pessoas que trabalham nas empresas ou criaram um universo próprio, sei lá, no caso do Demian, que era lutador, da Rita, e tem uma relação com o seu empregador, de parceria, de colaboração, mas sempre lembrando que é dono de si mesmo. E você sempre me passou isso, de um cara que pensa na sua vida, que você é o dono das suas decisões. Você concorda comigo? E você sempre foi assim? E você acha isso uma qualidade? Eu acho uma qualidade. Às vezes você pode get in trouble, né, com isso, né? Uhum. Às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma, sei lá, negativa. Mas sim, eu acho que para você ir para frente, você tem que se valorizar número 1, né? Eu acho que você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que ser gentil com você mesmo na vida, acho que em tudo que você faz. E você tem que acreditar no seu taco, entendeu? Eu tenho uma vida que eu moro aqui em Miami sozinho, por exemplo, né? Eu tenho muito, muito tempo sozinho. Mas assim, esse tempo eu aprecio muito. Tem gente que quando fica sozinha, fica desesperada. Eu já começo a pensar em projetos, como que eu posso melhorar, como que eu posso evoluir, o que eu posso fazer. Então esse tempo aí é muito importante para mim. E eu sempre fui assim, né? Aí se negocia o próprio contrato com o chefe, que obviamente é uma coisa desconfortável, mas eu acho que você tem que ser firme também nesse aspecto. Então sim, eu sempre tive essa mentalidade, né? E sempre busco também outras coisas além da ESPN, como eu disse, a Oddshark, aí tem o mercado, e aí tem também esse curso, aí tem a Twitch, que eu tô começando um canal também lá, e sempre tentar abrir frentes diferentes para virar realmente, assim, eu já me considero assim uma empresa, mas cada vez mais, né? E sempre pensando no crescimento. Então, eu tenho sim essa mentalidade, sempre tive. Eu imagino que... Fala, Teco. Não, que ele tem uma outra coincidência também, pegando esse gancho, né? Como algumas pessoas que vieram pra cá, cujo mercado, quando começaram, era do tamanho de um ovo. E hoje, se você falasse em casa, se o filho do Caio falasse, pai, eu vou ser comentarista de esporte americano, o cara ia olhar e falar assim, pô, legal, tem um mercado, né? Quando o Paulo começou e falou pro pai, eu vou ser comentarista de esporte americano no Brasil, o pai fala... Beleza, e a sério você vai fazer o quê, né? São coincidências, assim, do cara ter apostado, acreditado num negócio que lá atrás parecia uma loucura também, né? Eu lembro uma vez, eu falei que era comentarista, a pessoa respondeu, mas só isso? Aí eu pensei, eu falei assim, é interessante falar isso, né? Porque eu realmente, eu acho que a gente sempre tem que pensar no que a gente faz, mas sempre pensar em algo a mais, né? Que possa... né? Tipo, eu tentei ser ator, né? Eu acho que se eu tivesse me dedicado a isso, talvez eu teria tido sucesso, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar em outras coisas. Eu investi em sorvete, né? Investi em sorvete, Quando loja você no investiu em shopping. sorvete, sabe o que você está falando sobre isso? Você foi além, não era uma ação de sorvete, né? Era uma loja. Era uma loja, é um empreendimento. Era, exatamente, era um empreendimento. Eu fiz uma sociedade, infelizmente
acabou não dando certo, mas eu tentei, né? Think outside the box. Eu acho que tem que pensar fora da caixinha sempre e não ficar preso só naquilo que é o nosso emprego, vamos dizer assim, né? Nosso principal ganha-pão. Eu acho que, né? Enfim, é essa cabeça que eu tenho. Ô, Paulo, como é que você começou? Como é que começou a sua carreira de comentarista de esporte? Como é que surgiu isso? Tá interessante, né? Porque, assim, eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 7 anos de idade, lá em 1985. Então, eu não entendia absolutamente nada de esporte americano. Eu gostava de futebol só. Mas aí, crescendo aqui, eu fui desenvolvendo uma paixão para todos os esportes. Porque todo mundo aqui tem um time de beisebol, tem um time de basquete e tem um time de futebol americano, né? Então, aí eu comecei a desenvolver essa paixão por todos de uma forma igual e comecei a acompanhar mesmo, né? Porque era uma paixão assim chata, né? Ninguém via televisão na minha casa, era só eu. Acabava o jogo do Celtics, aí tinha o jogo dos Red Sox à noite, logo na sequência. Ninguém aguentava mais, mas não tinha como eu perder, porque era muita paixão. Então isso foi muito importante na minha formação como comentarista. Tá? E aí, como que aconteceu no Brasil? Eu me mudei para o Brasil em 2002. Trabalhava na VTV, afiliada que era da Rede TV, agora da SBT, em Santos. E a minha ideia era ficar uns 3, 4 anos no Brasil e depois voltar e fazer minha vida nos Estados Unidos. Mas eu não podia voltar tendo só trabalhado em Santos. Eu tinha que arranjar um emprego em São Paulo por um tempo, pelo menos. Eu tinha que chegar no mercado principal antes de voltar. Tá? Então aí eu comecei a ligar para a Gazeta, para ligar mesmo. Band, Cold Call, ESPN. Oi? Cold Call. Peguei o telefone, entrava lá no camarim pra ninguém me ver e ficava ligando, cara. E aí eu só consegui marcar com a ESPN. E aí eu lembro, né? O Fernando Caetano, que faleceu recentemente. Nossa, terrível. Um grande abraço aí para a família, meus pêsames. Mas ele me deu um toque lá que foi importante. Eu ligava e não dava certo. Aí eu fui cobrir um treino do Santos lá no CT e eu falei que eu tinha vontade de trabalhar na ESPN. Ele estava na ESPN Brasil. Ele falou assim, por que você não liga para o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que estava lá? Eu vou falar com ele, e aí você liga. Aí ele falou com ele, e aí eu tive mais confiança de ligar diretamente pro PVC, fui lá, tive uma reunião, não deu certo. Falei, putz, meu, e agora? Ele falou, me liga amanhã. Eu liguei, me liga amanhã. Aí acabou que foi rolando e acabou não dando certo. O PVC não lembra disso, mas aconteceu, né? Mas não tem problema nenhum. Enfim, aí eu falei, eu preciso de um plano B aqui para entrar na ESPN. Um dia eu tava de férias nos Estados Unidos, liguei de novo, consegui falar com a pessoa certa. Falei, eu quero fazer um documentário de beisebol para vocês. Eu sou jornalista aqui nos Estados Unidos, eu estava de férias, tá? Aqui nos Estados Unidos. Que você acha? Não, interessa, vem aqui. Cheguei lá, isso 2005. Quanto que vai custar? Uns $5 mil. Não sei como que ia fazer um documentário com $5 mil, mas enfim, eu tava buscando alguma coisa. Sim. Tá, então, a gente não quer isso nesse momento, mas a gente vai precisar de narrador e comentarista para os esportes americanos. Caraca. Legal. Eu falei, não acreditei. Eu falei assim, sabe por quê, gente? Porque eu tava querendo entrar na ESPN, eu trabalhava com esporte radical em Santos. Eu queria trabalhar com talvez futebol, fazer alguma coisa, ser repórter. Né? Na ESPN, eu queria só trabalhar lá antes de voltar para os Estados Unidos. E o cara falou de comentarista de beisebol e de futebol americano, que eram grandes paixões. E eu falei assim, cara, vamos fazer um teste. Vamos fazer, lógico, né? Eles falaram, vamos fazer um teste, né? Eu falei assim, eu tô com muito interesse, óbvio. O que acontece? Antigamente, todas as transmissões eram feitas diretamente daqui, tá? Do pessoal da matriz da ESPN matriz aqui nos Estados Unidos, brasileiros morando aqui nos Estados Unidos. E aí mudou para o Brasil. Então eu fui lá, eu fiz um teste e eu passei. E aí, engraçado, como que eu me preparei para esse teste? Isso é interessante. Eu falei, pode ser tal jogo? Falaram, pode. Eu gravei tal jogo. Eu comecei a anotar tudo que eles falavam em português, porque eu não sabia falar em português, eu não sabia me expressar em português, comentando um jogo, eu não sabia... jardas recebidas, o que é isso, cara? Eu não sabia jardas aéreas,
jardas terrestres, que fala, corridas. Eu fui anotando, cortar a linha de passe. Ah, ok, que interessante, cortar a linha de passe, que bloqueia. Eu fui anotando tudo, cara. E aí eu fui fazer o meu teste, eu sabia qual jogada que ia acontecer antes dela acontecer, né? E o pessoal adorou, e aí eu fui contratado, Mas esse teste não foi pro ar, era um teste ali. Era um teste que eu fiz com o Everaldo. Com o Everaldo Marques Everaldo. também, ele fez o teste comigo. Que legal. Ele também foi contratado, mas ele foi contratado em 2005 para fazer os esportes americanos. Ô, Paulo, e o teu satisfaction, que eu sempre brinco que é o bordão de cada um, ou a cena de cada um de maior sucesso, o teu é o temos um jogo, né? Esse aí é... Temos um jogo. Né? Isso quando o cara te encontra na rua e gosta do seu trabalho, é essa que ele vai falar, né? Ah, ele fala muito, temos um jogo, uau! Fala, uau! Eu falei, não é ao, é all. É diferente. Au é cachorro. Au. Não é au, é all. All de surpresa. Oh, shit. Entendeu o que eu tô falando? É isso, é de surpresa. Mas o temos um jogo é engraçado, cara, porque eu não sabia como falar we have a game, que é uma expressão muito comum aqui. Como que eu vou falar we have a game? Temos um jogo, coisa estranha, Mel. Vai ter que ser temos um jogo. Temos um jogo, ok. Então falei, temos um jogo, começou a pegar, e aí temos um jogo, e aí temos um jogo, aí virou temos um jogo, Dan, sabe por que virou temos um jogo? Rapidamente, eu fui pro Sul, conheci um casal lá que falou assim, eu gosto quando você fala, temos um jogo, aí eu falei, jogo, que sotaque interessante, né, engraçadinho aqui do Sul, e aí eu contei essa história no ar. Pessoal de Porto Alegre ficou muito bravo comigo. O pessoal era de Porto Alegre, você fala, temos um jogo. A gente não fala assim, é de outro lugar aí no Sul. Ok, desculpa, perdão. Mas aí virou temos um jogo. Ficou mais engraçadinho, temos um jogo. Pô, ficou ótimo, fala até com... Ô Paulo, quais são seus momentos inesquecíveis aí no trabalho? Primeiro Super Bowl, aquela entrevista com o LeBron... quais são os momentos aí que você fala, caraca, tô aqui fazendo isso? O meu primeiro Super Bowl 2009 em Tampa, quando eu entrei na cabine e vi o retorno, né, do vídeo lá, que eu tava no mesmo enquadramento que eu via quando eu assistia na televisão, com a torcida atrás, dentro do estádio, foi uma emoção para mim. Caraca. Aquilo foi realmente emocionante, porque eu tinha 31 anos e eu tava comentando um Super Bowl. Pô. Quem comenta Super Bowl é veterano de 40 anos, de 20 anos, ex-jogador, né? Para mim era assim, e eu tava tendo essa oportunidade. Sim, não era nos Estados Unidos, era no Brasil, era em português, era diferente. Mas eu tava lá. Então Mas esse não importa, momento, né? cara, não importa, não. Então esse momento foi para lá de inesquecível. Eu lembro quando eu fui para as finais da NBA em 2010, nos jogos 3, 4 e 5 em Boston. Sua casa... Tá? Que eu fui sozinho, porque eu implorei a ESPN para me dar uma verbinha aí só para eu poder pagar minha passagem. Eu paguei hotel, e aí eu lembro que eu estava também fazendo blog para outro site, então consegui equilibrar lá os custos lá para poder ir curtir os jogos 3, 4 e 5 em Boston, mas isso aí foi bem no início da carreira, também lá em 2010. A entrevista com o LeBron foi engraçado, cara, porque o que acontece? Aconteceu aquela interação. Eu não sabia se ele estava sendo sarcástico comigo no início ou se ele estava realmente emocionado e, tipo, ele querendo... Tava. Pra quem não lembra, o que foi? Só porque... tava total. Só pra localizar todo mundo que tá ouvindo, o que rolou? Então, o que eu falei? Eu falei assim, LeBron, desde que você entrou na liga, você tem sido um jogador... Basicamente, desde que você entrou na liga, você tem sido um jogador clutch, né? Você coloca um basicamente lá, não quer dizer que tem sido 100%, porque ele teve alguns momentos que ele não foi clutch. Esses momentos são extremamente controversos na vida do LeBron, né? E aqui nos Estados Unidos, sempre foi uma discussão se ele é clutch, se ele aparece nos momentos mais críticos, né? Clutch é aparecer nos momentos mais críticos, decisivo, ou se ele não é clutch. Então, quando eu falei isso, ele falou assim, qual é o seu nome? Falei, Paulo. ESPN Brasil. Ele falou assim, interessante, né? Não tenho muitos igual você não, viu? É porque o LeBron apanha muito nas entrevistas, né, Paulo? O LeBron apanha muito nas entrevistas. Ele apanha, ele fala assim, eu te agradeço, viu?
Thank you. Obrigado. Eu falei assim, puta, será que ele tá sendo sarcástico comigo? Bom, aconteceu a interação toda. E eu lembro que foi uma longa interação, até fiz uma segunda pergunta. E aí eu entrei no elevador para ir embora. E entrou uma repórter da Fox falando assim, cara, você vai sair agora em todos os Sports Center da ESPN. Eu falei, hã? Sim, foi muito, muito legal. E aí eu fui pro hotel. Na verdade, eu fui para um bar antes, eu tava aparecendo lá. Depois fui pro hotel, tava aparecendo lá. E depois eu entrei no meu Twitter e todo mundo bombando meu Twitter aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E hoje, parece que todo mês tem alguém postando lá essa pergunta com a resposta. Então esse momento também foi interessante. Mas até que foram tantos, né, cara? Tantas experiências internacionais e Super Bowls e tudo mais. É que eu acho que deve ser muito doido pra você, né? Porque você fez uma sequência ali que você foi entrevistando vários jogadores de vários esportes ali, futebol americano e tal. E deve ser muito doido pra quem ama esporte. Até porque você vê o cara também como ele... Quer dizer, não é como ele é na realidade, porque é sempre a pessoa jurídica que tá ali, né? Mas de alguma maneira você tem uma leitura diferente do que a gente tem, né? Tipo, o cara que se mostra um pouco mais arrogante, mais humilde, mais simpático, menos simpático, né? No teu approach do trabalho, né? Imagino que seja assim. Você tá falando dos ídolos todos que você encontra. Cara, a gente encontra personalidade de todos os tipos, né? Você sabe que nesse mundo o que não falta é ego, né? Sim. É ego, que é o inimigo, tá? Eu acho. É o que a gente mais vê de jogadores, de outros comentários, não comentários, mas de outros jornalistas, mas principalmente, assim, às vezes de gente por trás das cenas, né, que mexem os pauzinhos para você poder conseguir entrevista e tudo mais. Às vezes é uma coisa chata lidar com esse povo aqui nos Estados Unidos, mas faz parte também da brincadeira. Mas falando de um momento também legal, rapidamente, uma vez o Russell Wilson, não sei se... Russell Wilson é quarterback do Seattle Seahawks e um dos melhores jogadores de futebol americano da NFL. Ele foi ao Brasil. Infelizmente, por alguns motivos, não deu certo de eu entrevistá-lo no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito, muito chateado com isso, né? E aí eu fui fazer o training camp do Seattle Seahawks em 2019. E aí a gente faz uma lista de jogadores que a gente quer entrevistar, mas a gente é ESPN Brasil, então não tem aquele respeito assim, né? Mas eu fiz a lista, eu coloquei lá Russell Wilson número 1, sabendo que obviamente não ia falar com ele, né? KJ Wright, Tyler Lockett, eu peguei uns caras assim, os melhores, né? Aí eu cheguei lá, um dia maravilhoso em Seattle, Renton, na verdade, na cidade que fica pertinho de Seattle. Dia maravilhoso, sol, não tinha uma nuvem, né? Uma brisa, parecia coisa de Deus, assim, não sei, era um dia perfeito lá em Seattle, né? E aí se aproximou um pouquinho da reta final do treino e veio o assessor lá do Seattle falar comigo. Eu falei assim, tudo ok para as entrevistas? Eu falei assim, a gente tem sua lista aqui, Russell Wilson, Tyler Lockett e KJ Wright. Eu falei assim, não, tudo bem, a gente começa com o Russell Wilson, não tem problema? Aí depois ele vem direto para você, logo depois, antes dele falar com os outros jornalistas, pode ser? Eu falei, pô... Não, eu falei perfeito, cara. Eu falei perfeito. E aí eu fiz uma entrevista, eu sei que é uma coisa pequena, de 3 minutos e 30, mas é que ele tinha ido para o Brasil, eu não consegui falar com ele, aí eu falei lá, exclusivamente, logo depois de um treino, no treino do Seahawks, num dia maravilhoso, e aquilo foi um momento perfeito para mim, sabe? Foi um momento perfeito. Você, Teco, se tivesse um cara que você quisesse entrevistar na vida, tipo o Paulo falou, seria quem? Assim, no esporte americano? Não, qualquer lugar, qualquer profissão, de qualquer coisa, um momento assim de 3 minutos que nem o Paulo teve. De economista que falta hoje o Armínio, mas de esporte americano tem vários. O Tatis, por exemplo, é um cara que eu piro nele. Acho que esse cara vai ser revolucionário. Quem seria uma pessoa aí no mundo que você gostaria de ter esses 3 minutos de papo de entrevista? Musk. Nossa, Musk. Boa. Que pergunta você faria? Não, de onde ele tira essas ideias? Como é que ele vem essa criatividade dele, né? Esses projetos, acho incrível a ambição dele. Esse cara, acho espetacular. É um herói moderno, né? Aproveita e me conta qual foi o 7x1 da semana. 7x1 a favor. Opa, 7x1 a favor. Aliás, quase, né? Na Olimpíada começou, hein? Começou 1, 2, 3, aí eu falei, vai rolar. Vai rolar. Rolou.
Mas fala. Um dia nos vingaremos. É o seguinte, é um mercado que, super quente aí nos Estados Unidos, mercado de cannabis. Paulo Antunes deve acompanhar aí o mercado de cannabis. E de investimentos a gente está acompanhando. Aqui na Empíricos a gente fala bastante de cannabis. Fundo, né? A gente tem lá na Vitri um fundo de cannabis, vários fundos de cannabis. A gente tem carteira de cannabis que a gente recomenda. E o nosso analista de cannabis aqui, o Enzo, mandou uma notícia. Eu achei um negócio que, cara, emblemático, né? Que é um projeto de lei nos Estados Unidos que foi anunciado essa semana do Mike Schumer, que é o líder democrata no Senado. Que é um projeto, assim, nos Estados Unidos é o seguinte, depois o Enzo me explicou, né? Nos estados, está havendo liberação nos estados, tanto medicinal e alguns estados já liberação total, né? O recreativo, né? Recreative, né? É maconha, né? Mas no nível federal, por enquanto, é proibido, né? Uhum. O projeto do Mike Schumer é para descriminalização da maconha total, e o que eu achei super interessante nesse artigo do New York Times é a expressão que ele está usando, que é o end of the prohibition. Prohibition é a lei seca. Então eles estão tratando, estão de alguma forma encaixando a liberação da maconha da mesma forma que o álcool foi liberado nos anos 30 nos Estados Unidos, depois daquela proibição, e aquela proibição do álcool só fortaleceu o crime organizado, né? E toda aquela história que a gente já sabe exatamente. E esse é o posicionamento que eles estão utilizando. Achei super interessante o resgate do termo prohibition para falar de cannabis nos Estados Unidos. Eu acho que, assim, a indústria de cannabis realmente está dando, na narrativa, está dando um 7-1 aí nos conservadores, né, que é o pessoal que está contra. E a gente já até falou disso, eu acho, pessoalmente, vou dar minha opinião, que deveria liberar a maconha. Além da questão medicinal, eu acho que, puxa vida, né, um adulto ele pode escolher né, as substâncias que ele vai ingerir, né? Quem é o governo para nos dizer o que a gente pode e não pode? Mas não abrir discussão para o medicinal é inacreditável em 2021, né? É Assim, um absurdo. É um absurdo. Né? Uhum. Eu tenho Canopy Growth. A opção da Canopy Growth, na verdade. Você tem opção ainda? De um ano. De um ano eu comprei uma agressivo, hein, Paulo? Putz. Para um ano e eu tô perdendo porque ela subiu bastante. Eu tava ganhando 100% nela. Eu falei assim, eu vou segurar, porque eu acho que deu vai uma explodir. realizada esse ano. Né? E aí desceu. Mas é um contrato só. Então, um contrato tem 100 opções aqui. Então não foi um investimento muito grande, mas só para... Vence quando, você sabe? Você lembra? Desde quando que eu tenho? Não, quando vence a opção? Janeiro. Tem tempo. Peraí, Paulo, isso aqui tá muito tentador te perguntar como é que é composta a sua carteira, até porque você tá dividindo o tempo todo, né? Então, toda a grana que você ganha, eu posso imaginar que você investe em ações, é isso? Basicamente. Em ações brasileiras, basicamente. Em ações brasileiras e americanas. E qual o split, hein? Quanto é Estados Unidos, quanto é Brasil? Deixa eu pensar aqui, eu diria 80%, um pouquinho mais de 80% no Brasil. 80-20. E ela não dá um total de quantas ações, assim, que você controla e sabe? Cara, eu tô com uma carteira que ela tá crescendo no Brasil, mas eu tô querendo diminuir um pouquinho, cara. Eu tô com 20 ações, minha carteira tá grande no Brasil. Aqui eu vejo algumas açõezinhas lá, eu vou lá, a Pets, recentemente eu comprei, lojas Quero, eu comprei também. Né? Então, a minha carteira tá grande. Aqui nos Estados Unidos, ela ficou pequena um bom tempo, cara. Eu tava all-in na Amazon, e eu tava indo bem, e aí depois eu decidi comprar Delta. E eu fui bem, porque eu comprei Delta 25, vendi a 39, até que mandei bem. Umas opções da Microsoft que eu ganhei, que foi legal, mas eu não tô na ação. Então hoje eu tenho Apple, eu tenho Amazon, eu tenho aí eu tenho opções da Palantir, Canopy Growth, Plug, que mais? IZEA, eu tenho ações da IZEA, enfim, Piedmont Lithium, eu devo ter umas 10 ações aí na carteira aqui, tá começando a crescer também, cara. Eu deveria ter ficado all-in na Amazon, pra te falar a verdade. Se eu tivesse ficado all-in na Amazon, teria sido bem melhor. Eu te falo. Mas ex-post é fácil falar, né? Depois todo mundo sabe o que é melhor. Aproveita e já faça o quadro. A gente tem um quadro aqui bem bacana que é o Compra ou Vende, tá? Nossa, que pressão, velho. Não, essa é fácil. Vou começar com um cara bem fácil. Com uma coisa bem fácil. Antetokounmpo, compra ou vende? Compra.
Compra, 26 aninhos, acabou de vencer o título. Carismático também, que eu te falo uma coisa, viu? Eu não vejo super estrela assim, cara, porque geralmente o cara entra lá na sala das coletivas, aquela tensão, né, aquela coisa, ninguém quer fazer pergunta, o cara é nervoso. O Antetokounmpo, com aquele sotaque grego também, é uma coisa muito fofa. Free throw. You got to live in the present, you know? No past, no future, live in the present. Então ele é um fofo mesmo. Eu compro o Antetokounmpo, acho ele fantástico. E é um filme perfeito, né? É tipo uma trajetória, uma história linda. Stephen Curry. Ah, eu compro também. Eu sei que ele já passou dos 30, Mel. E eu sei que... Bom, pensando na temporada que ele teve no ano passado, eu não sei se ele consegue melhorar muito, mas é uma dessas Fortune 500 companies aí, né? Não é verdade? O Steph Curry, então eu compro. Tom Brady? Tom Brady? Bom, Chega, Tom Brady, eu né? acho que ele tá, cara. Chega, né? 43 anos, né, Mel? É igual a Magazine Luiza subir mais 2.000% e ainda comprar o dobro de Magalu, entendeu? Tipo, é complicado o negócio. Eu acho que eu fico só nos dividendos com o Tom Brady. Bitcoin. Quem? Bitcoin eu tenho. E eu acho, cara, assim, eu comecei a comprar Bitcoin, comprei um pouquinho lá em 2017. Tava mais barato, ok? Sim. Eu pensei, eu vou comprar muito Bitcoin aqui, mas aí eu também reconsiderei falando assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se essa corretora aqui é confiável, então eu só vou comprar um pouquinho, entendeu? Mas eu sabia, eu tinha assim uma noção que ia subir, eu acreditava muito, mas eu não comprei muito, então eu tenho um pouco, mas eu acho que está num preço muito atrativo, eu acho que vai para 200, 250 mil, acho que aqui nos próximos anos, e se você tem confiança que seu Bitcoin não vai sumir, que eu ainda não tenho essa 100%, eu não tenho, deveria talvez ter, mas eu não tenho porque não é regulado e tudo mais, aí eu acho que você deveria investir bastante em Bitcoin. Eu fico com o que eu tenho e eu vou segurar. Bom, vocês podem falar também. Eu tenho uma notícia também que saiu super interessante sobre Bitcoin. O JP Morgan anunciou essa semana que ele vai oferecer fundos de cripto para os clientes e investidores da base deles de clientes, que é o primeiro grande banco americano oferecendo fundos de cripto. E interessante que o Jamie Dimon, né, que é o CEO, né, anos atrás, metiu o pau. Ele proibiu os funcionários de falarem de cripto com clientes. E ele é o primeiro banco, o JP Morgan, a oferecer para os clientes produtos de cripto. Esse mercado está mudando muito rápido. Tá num preço bom. Boston Red Sox, a gente compra ou vende? Ah, compra. Compra? Até o LeBron James virou casaca agora, filho. LeBron James, que é New York Yankees, virou um dos sócios aí do Boston Red Sox, safadinho aí. Melhor não ser pé frio também, né? Miami Dolphins? Oh, Jesus. Posso falar? Eu vou te falar uma coisa. Ó, eu compro os Red Sox, eu gosto muito da diretoria do time, ganha título direto. Miami Dolphins, para mim, eu não compraria, eu ficaria longe, né? Eu preciso demais dessa ação para ver se realmente eu posso acreditar, porque ela vem decepcionando seus investidores há muitos e muitos anos. Magazine Luiza. Ah, Magazine Luiza, cara, é a coisa mais linda que tem, né? Trajano, uma verdadeira lenda. Dona Luiza, que ação maravilhosa, que empresa, né? O pessoal fala assim, uma das melhores empresas da Bolsa. Eu falo assim, você deve ser ruim de matemática, filho. Como assim, uma das? Você é maluco? Uma das. É a melhor, não, VEG. Que? Não. A melhor ação. A melhor ação que tem, Magazine Luiza, tão bem gerida. Daqui a pouquinho vai comprar os Correios, sei lá, vai comprar o mundo. Então, Magazine Luiza Vamos fazer a ponte para ela. Vamos fazer a ponte para ela patrocinar o estádio dos Dolphins, virar o Magalu Park. Nossa, aí você sabe que eu fiz publicidade para Magazine Luiza, né? Durante o Super Bowl, fiz. E é engraçado, né? Que eles pediram para eu gravar um negócio e aquele dia tava fluindo tão bem, era uma coisa assim divina mesmo, né? Assim. Cerveja, 1,37, celular, só encontra no Magazine Luiza. Eu falo a Magazine Luiza porque é um pouquinho mais terno, me perdoe, tá? O Magazine Luiza é legal também, mas a Magazine Luiza, né? Amor da minha vida.
O Paulo tem uma relação com a Magazine que nem eu tenho com o Tite. Gratidão eterna. Eu amo. É um problema isso, né? Porque eu deveria vender um pouquinho, equilibrar um pouquinho mais a carteira, mas tá complicado. Eu sou igual em termos de... Eu ia falar, eu sou igual o Warren Buffett, mas deixa eu explicar isso daí, pelo amor de Deus. Porque o Warren Buffett, ele tem uma exposição grande à Apple, né? Mais do que 40% da carreira do Buffett é Apple, acho que é 43%. Então eu tenho algo parecido aí com a queridíssima Magalu, né? A última, NFL, NBA, MLB, você compra, vende, qual delas? Eu vendo MLB e eu compro NFL, cara. E eu acho que NBA também, Neutro. NBA também, mas MLB para mim é um esporte que, infelizmente, o beisebol, por ter essa pegada um pouquinho mais lenta, tá perdendo muito apelo. O Fernando Tatis, que você mencionou, que é jovial, que meio que quebra as regras não escritas de um esporte tão conservador, né? Com suas comemorações. O pessoal odeia comemoração no beisebol, uma coisa simplesmente surreal. Eu acho que ele traz os jovens para o esporte. E isso o Ohtani também, os dois, é um momento único ali para aproveitar, né? Japonês, Ohtani. Pessoal, o Ohtani, ele é arremessador e ele rebate. Isso não acontecia no beisebol desde os anos 20, 30, basicamente, quando o Babe Ruth fazia também as duas funções, tá? Ele é um espetáculo, esse cara, japonês, espetacular. Mas o beisebol, para mim, tá muito atrás aí da NBA e da NFL. Olha só, bom, reta final, eu queria pedir o Paulo pensar, enquanto eu vou ler dois, três e-mails aqui, o Teco vai ler, pra você pensar os livros, os filmes que você, toda pessoa, até dando uma extensão na pergunta que eu te fiz antes, que é dona de si mesmo, vai se amparando em livros, filmes, o tempo todo. Você até citou Warren Buffett agora, imagino que você tenha várias referências, vai negociar um contrato, ler um livro antes, ver um filme, eu acho que você é bem assim. Mas antes de você dizer se eu tô certo ou tô errado, o Teco vai ler alguns e-mails que chegaram aqui, né? Já aproveita e dá o endereço para quem tá nos ouvindo. E-mails muito legais, aqui selecionamos 3 aqui. O e-mail é mesaquadrada@empiricus.com.br. Olha só, chegou um e-mail aqui da Betânia, falou que é jornalista, que ouve rádio, ouve a CBN, adorou o formato, o podcast conquistou ela, mandou um abraço para nós 3 aqui. Ela falava muito do episódio da Rita Lobo, né? Adorou o episódio da Rita Lobo. O Farley também mandou um e-mail aqui bem legal, tal, e falou que sobre a história da Rita Lobo, que falou que a Coca vai acabar. Ele falou que a Coca já sabe disso e por isso comprou tudo, né? Comprou água, comprou suco, comprou chá. E não sei se por consciência ou não, depois da entrevista da Rita Lobo, a Coca anunciou que vai mudar a receita da Coca Zero. Eles nos ouviram. Nos ouviram. E aí? E o último aqui, mandaram um abraço para o Rafael, que foi goleiro do Corinthians nas categorias de base. Contou histórias do Neto aqui no e-mail. Neto também esteve com a gente. Neto, seu ídolo, né, PA? Olha, eu adoro o Neto, adorava, né, quando ele jogava lá no Coringão. E até você é Corinthians, Teco? Você é Corinthians? Não, né? sou São Paulino. Teco é São Paulino. No fundo, você é Corinthians, então, se você é São Paulino, porque o Corinthians sempre ganha do São Paulo, aí vira casaco. Não, tô brincando. O Dan Stubach pode falar o time, ele é Corinthians. Sou corintiano, claro. Caio também. Ele é Corinthians. Somos. Eu lembro de um jogo, então você vai lembrar, 1989, Copa do Brasil, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, perdendo o segundo jogo por 4-2. Não, ganhando o segundo jogo no Pacaembu por 4-2, perdeu por 2-0 lá no Maracanã. Sim. E eu lembro com muito carinho desse jogo, por quê? Porque eu tava voltando para o aeroporto, eu tava indo para o aeroporto de Guarulhos para voltar para os Estados Unidos, tá? Nesse dia, a gente passou na frente do Pacaembu, uma coisa impressionante, eu nunca tinha ido num jogo, e eu vi aquela torcida assim, né? E foi uma coisa realmente espetacular. Mas o Neto, eu acho que foi na reta final do jogo, cara, eu tava escutando o jogo, quase fez um gol para o Corinthians vencer por 5-2, mas estava 4-1 até os últimos minutos, o Corinthians ia se classificar. Sim. E o Júnior fez um gol. Você lembra disso aí? O Júnior fez um gol e o Corinthians acabou sendo eliminado, mas parece que sempre quando eu escutava um jogo do Corinthians, via um jogo do Corinthians, o Neto fazia um gol de falta, cara. E sempre quando eu ia na casa da minha avó, de férias para o Brasil, eu colocava umas traves lá na sala, na verdade era uma cadeira, era uma mesa que eu colocava um cobertor em volta para ser a rede.
né, por trás, assim, né? E eu ficava lá tentando colocar a bola no ângulo, né, dando uns toquinhos na bola, colocando Neto! 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 É isso. Então ele virou um ídolo, cara. Você já encontrou algum moleque que te imite? Que nem você imitava o Neto? Ah, cara, sempre tem uns au, né? Au! Conta pra mim os livros e os filmes que você viu, que te marcaram, que você acha bacana compartilhar. Eu preciso começar a ler mais, viu? Eu tô meio parado aí, tantos projetos aí, só lendo coisa de futebol americano. Uhum. Então, assim, nesse aspecto tem sido mais trabalho para mim. E filme, parece que não tem mais filme bom. O pessoal só vê série agora, né? Eu tô tão carente de filme, cara. Tão carente de filme. Mas eu te falo um filme que me marcou. Eu sei que ele é velho, mas tem a ver com investimento, tem a ver com perseverança, que é Procura da Felicidade, não é isso? Com Will Smith. Uhum. Muito legal. Quando ele consegue o emprego, é impressionante como é impossível você não chorar. Por quê? Para mim, o meu pai, ele vem de uma família muito pobre, né? Penápolis, e a única chance dele era entrar na USP para ele poder exercer a função dele de médico, né? O sonho dele era médico. Então ele estudava, que era uma coisa simplesmente surreal, mas ele vem de uma família, não vem de privilégios. Então ele conseguiu conquistar um lugar ao sol, né? Então sempre quando eu vejo alguma coisa assim, tipo os 2 filhos de Francisco, eu chorei igual, né? O pessoal, né? 2 filhos. Chorei muito nesse filme, entendeu? Uhum. Sempre quando eu vejo um filme assim, com esses temas parecidos, o cara que dá a volta por cima, para mim é muito emocionante. Tem um filme de futebol americano que é um pouquinho parecido, que se chama Rudy, que Aquele com a Sandra Bullock? Não, a Sandra Bullock é ruim. O Rudy ele vai para Notre Dame, o sonho dele era jogar no time, mas o cara, ele tinha 1,67 m, ele não era atlético, ele falava para todo mundo que um dia ele ia jogar no time, todo mundo dava risada dele, até o pai, fala assim, Rudy, pô, seja realista, né? Uhum. Você nem tem as notas, né? Porque é uma baita instituição, a Universidade de Notre Dame, né? Você não tem nem as notas. E aí mostra a caminhada dele até chegar na universidade, é um filme assim que toca qualquer um. Então, esses filmes, assim, da volta por cima, do underdog, Zebra, são os filmes que eu mais gosto. Muito bem, Will Smith que vai fazer O Alquimista, vai estrear daqui a pouco. Fala que é o livro que mais marcou a vida dele, do Paulo Coelho. Vai estrear daqui a pouco, já saiu o trailer por aí. Legal. Grande Will Smith. Ô Paulo, para aquecer seu coração, veja Catching Hell, da ESPN 30x30, maravilhoso, e veja 4 Days in October, a história da maior virada da história do esporte esses mundial. 2 eu já vi. Pô, esses e dois um eu já vi. documentários que eu já vi é Hoop Dreams também. Esse é fantástico, eu vi no cinema esse filme, do Arthur Agee, né? O Arthur Agee, e aí tem mais um também lá que eu esqueci o nome dele. Mas é um dos melhores documentários já feitos. Bela dica, Hoop Dreams. E o melhor filme de esporte de todos os tempos na verdade são 2. Hoosiers, já viram Hoosiers? Basquete? Não. Muito, com o Gene Hackman, 1986, esse é fantástico. E O Campo dos Sonhos. Sim. They Will Come. If you build, they will come. Esse daí é incrível. Você sabe e que a história é maravilhosa, né? Eles vão jogar esse ano, né? Existe o campo de verdade? Tem, montaram esse ano, né? Não, ainda existe esse campo. Eles fizeram um campo lá em Iowa e esse campo ainda existe. O pessoal pode ir lá e jogar, e tem torneios lá, eles não desmontaram o campo. Mas vai ter um jogo oficial nessa temporada lá. Eu ouvi alguma coisa sobre Yankees e White Sox lá. Lá em Iowa, lá nesse campo. Em Iowa, um jogo lá nessa temporada agora, nessa segunda metade. Nossa, senhoras e senhores, tchau. Acabou o tempo, eu tenho que ir embora, todo mundo tem que ir embora. Escreve pra gente, mesaquadrada@empiricus.com.br. Tem o WhatsApp também, né, Nelson? Não é o WhatsApp. O que tem mais? Tem o WhatsApp mesmo? Já fala o número aqui. Vem, Nelson, vem com sua voz sedosa, toda elegante. 941460690. Olha como ele fala bonito. Fala de novo. 11-941460690. Paulo Antunes, temos um Thiago. Obrigado pelo convite, viu? Vocês são fantásticos. Parabéns aí, Empíricos também, referência no mercado.
Obrigado, e foi um Paulo. prazer falar com vocês. Vocês todos são, pô, assim, não preciso nem falar, né? São todos fantásticos. E Dan também, né? Dan, você vai para Broadway? Qual que é o próximo passo aí? Broadway, né? Dan é Let's fantástico. do it, man. Ah, eu ia adorar. Quem sabe um dia, né? Vai saber. Tem uma peça que eu fiz que tem sotaque, que é o Tempos de Paz. Aí eu já chego com o sotaque e não preciso falar direito inglês, né? Vai saber, essa é a ideal pra ir pra aí. Nossa. Cara, vai acontecer que você é muito, muito talentoso, cara. Eu lembro que eu fui numa peça do Dan que eu não gostei, assim, de ninguém, só gostei dele. Eu não gostei muito, eu já falei pra ele que eu sou muito direto, que eu não gostei muito do tema do negócio, assim, mas ele foi, assim, o MVP, assim, o Michael Jordan do negócio, de uma tal forma que eu gostei do negócio só por causa da atuação dele. Fico babando o ovo aqui do Dan, desculpa, Dan, mas é verdade. Sou seu fã. nada. Muito obrigado, eu que agradeço o carinho. Cara, bom te ver, nem que seja assim virtualmente. E muito obrigado pela participação. Foi um barato te receber. Até a Valeu. próxima. Valeu, Paulo. Prazer. Valeu.